Vamos falar agora um assunto muito sério com o Dr. Júlio Pereira Lima, especialidade gastro, né? Gastronomia. Gastronomia. Mas é o aparelho que a gente come, todos os aparelhos que a gente come, né? E hoje nós vamos falar sobre câncer nesses aparelhos, né, doutor? Muito prazer ao programa. Prazer, Milton. Nós vamos falar com vocês um pouco sobre câncer de estômago, câncer de esôfago, né, que são cânceres muito frequentes no Rio Grande do Sul. Para que se tenha ideia, a principal causa de morte por câncer no Rio Grande do Sul em homens é o cigarro, na verdade o câncer de pulmão causado pelo cigarro. O segundo mais frequente em mortalidade é o câncer de esôfago, depois tem próstata e tem estômago. Ou seja, com um exame que é a endoscopia digestiva, se consegue fazer prevenção de 2 dos 4 cânceres mais frequentes que existem no estado do Rio Grande do Sul. Isso porque as pessoas não fazem, então, né, o exame? É bastante feito esse exame. O exame realmente ele é bastante feito. Uma coisa importante de citar, câncer de esôfago, existem 2 tipos de câncer de esôfago. Um associado, né, a cigarro, alcoolismo, chimarrão, por isso que o Rio Grande do Sul tem tanto câncer de esôfago, né? E também comidas mais, não estragadas, mas comidas reusadas, aquele óleo de cozinha que é usado mais do que uma vez, né? Óleo saturado. Óleo saturado, exatamente. E o outro tipo de câncer de esôfago, né, que é o adenocarcinoma, que é outro tipo, é associado a refluxo, a azia, sensação de que a comida volta, né, que é uma doença muito frequente. Para que se tenha ideia da importância disso, o câncer de esôfago associado a refluxo, ele é o câncer que mais cresceu no mundo ocidental nos últimos 20 anos. Cresceu 600%. Por causa do estresse. Não é por causa do As estresse. pessoas comem correndo e não descansam. Tem mais refluxo, estão mais gordas as pessoas. Mas o nervosismo embrulha o estômago. Bota embrulhar o estômago nisso em muita gente, né? Então, esse câncer de esôfago cresceu muito, né? Por isso que se tem hoje o câncer de esôfago como segunda causa de mortalidade no Rio Grande do Sul. O câncer de estômago, né, ele era muito mais frequente, 40 anos atrás, era o câncer mais frequente no mundo ocidental, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil. Hoje não é mais, hoje é o 4º. Tá? No Rio Grande do Sul e no Brasil ele é 3º, em mortalidade em homens, né? Também é muito importante, o câncer de esôfago ele é associado a uma bactéria, o Helicobacter pylori, também a gordura desaturada, reuso de óleos, alimentos enlatados, alimentos tipo salame e presunto, ou seja, muito salgado, embutidos, associado ao uso de embutidos, peixes salgados, comida japonesa. Por exemplo, o país do mundo que tem mais câncer de estômago é o Japão, disparado. E agora com essa moda de sushi, etc e tal, talvez daqui a 20 anos, né? Porque o câncer na verdade, a lesão por câncer é o resultado de uma agressão de décadas, né? Não é comendo um dia sushi que a pessoa vai ficar com câncer no outro, né? Isso tem a ver com o tipo de alimentação. Eles só comem peixe. Né? Comem peixe, principalmente peixe muito salgado. Esse aqui é o ponto. É o uso de sal com peixe. Então, o próprio sal do peixe ou sal acrescentado. Sal acrescentado. Shoyu. Shoyu. Bacalhau é associado a câncer de estômago também. Então, Portugal, por exemplo, um país da Europa que mais tem câncer de estômago é Portugal e Polônia. E se a pessoa, por exemplo, para não sentir a azia, ela toma, por exemplo, omeprazol, adianta para prevenir o câncer ou não adianta? Mascara e retarda o tratamento do câncer. Então, o que acontece? A pessoa tem a lesão, já uma úlcera causada pelo câncer. Vamos supor, ela começa com dor, ela toma omeprazol. Ela vai ficar bem. Toma um sal de fruta. Toma um sal de fruta, vai ficar bem, sem sintoma, vai levando. Dali a 3 meses começa a usar o omeprazol e não adianta mais. Porque aí o câncer já cresceu
e aí passa a ficar num estágio que fica às vezes não, muitas vezes, difícil já de cura, né? Então, enquanto o omeprazol fizer efeito, não está com câncer. Não é isso, não é isso. Não está com câncer avançado. Enquanto o omeprazol estiver fazendo efeito, não está com câncer avançado. O omeprazol vai tirar sintoma de um câncer pequenininho. Se o câncer já tiver de médio tamanho, o omeprazol não vai resolver. Esse é justamente o perigo de tomar esse tipo de medicação sem exame, sem instrução médica. E se os telespectadores que estão nos assistindo ficou com um pouco de medo, tal? Vem aqui, pede a requisição e tal, conversa contigo, faz a anamnese, pronto, fala o histórico dele e quando se tem indicação de endoscopia, tem que fazer. Agora, se obviamente um jovem, a pessoa tem 20 anos de idade, tem azia, etc., não precisa, não vai pensar em câncer em alguém com 20 anos de idade, mas alguém de 50, 60 é outra conversa. Obviamente essa pessoa, de acordo com a idade dela, então sempre se recomenda. É o grande balizador, né, de idade, eu brinco com meus pacientes, são os 40 mil quilômetros, né? A partir da revisão de 40 mil quilômetros que a gente deve começar a fazer exame. Quando tem 10, 20 mil quilômetros, está na garantia. Tá? Tem aquela pirâmide, né, doutor? Tem aquela pirâmide que até os 35 o teu organismo está se recuperando. Depois do 35 ele começa a descer, né? Por aí. Então, assim, ó, quando a idade, pessoa de idade com menos de 30 anos, menos 30 e poucos anos, a não ser que o sintoma indique coisas maiores, que se chama medicamente sintoma de alarme, sangrou, está emagrecendo, mas isso não é o habitual. Aí não precisa fazer endoscopia. Agora, depois dos 40, começar a ter sintoma, deve fazer para saber o que tem, diagnosticar se há alguma coisa e às vezes tratar. Câncer dá dor? Pode dar dor. Mas quando dá dor já está mais avançado. Está mais avançado. Quando dá dor já está mais avançado em geral. Né? Geralmente o câncer ele é silencioso, né? Ele age em silêncio. Não é como uma espinha. Se a espinha tu vai lá, trata. Sim, não é. O câncer é que no estágio inicial de câncer... Por isso que é tão assustador. Por isso que é tão assustador. Porque o estágio inicial de câncer, ele não dá sintomas. Ou dá um sintoma igual a uma doença benigna. Pode dar azia, pode dar estufamento, a pessoa come, começa a rotar, se sente mal depois de comer. Então isso é nos estágios iniciais. Depois, aí sim, que a dor não para, toma remédio, não resolve, acorda de noite, emagrece, fica com anemia. Aí já está comido. Doutor, é que nem o câncer de próstata, né? Dá uma pontadinha, normal, uma cólica, alguma coisa assim. Quando vê, está sangrando pelo ânus. Aí a coisa complica. Então, assim, quando há sangramento ativo, em geral a lesão é maior. Não é uma lesão pequenininha, né? Então a lesão pequenininha dá sintomas parecidos com doença benigna, com doença não cancerosa. Sintoma parecido com cólica, um enjoo. Sintoma parecido com refluxo, com úlcera. Esses são os sintomas iniciais, né, das lesões menores, chamadas no termo médico lesão precoce. E o nosso dia a dia, a nossa alimentação é que está nos matando mesmo. Sim, porque, na verdade... É o modo, né? É o modo. O que seria o ideal? Né? Não é voltar... Almoçar em casa, dormir 1 hora. Velhos tempos, né? Mas o ideal seria comer frutas, verduras, pode comer carne sem problema nenhum, carne grelhada, mas tem que comer fruta e verdura diariamente, frutas e verduras frescas. Até explica um pouquinho para o telespectador o que é que a fruta e a verdura faz no organismo. Porque, por exemplo, eu como fruta e verdura, eu saio da mesa com fome. Bom, vamos primeiro explicar o que ela faz de bem, né? Tem uma coisa chamada antioxidante e vitaminas também. Então ela previne doenças, em especial câncer, através disso. Então assim, a ingesta de vitaminas é a grande prevenção para câncer. Sistema imunológico. É importante lembrar que isso em frutas e verduras frescas. A cenoura, por exemplo, tem muita vitamina A. Tem, mas no momento que ela for cozida, perde 100% das vitaminas. Que tem vitamina A é a cenoura crua. E a batata?
Crua não dá para comer. Crua não dá para comer. A batata tem muito pouca, tem na casca. Frita. Não, nada, zero de vitamina. A batata tem vitamina na casca. Porém, ninguém come casca de batata crua. Eu estou brincando um pouquinho, doutor, porque o assunto é muito sério. Não, isso é muito sério. Assim, batata hoje, como se come, batata na verdade funciona como um amido. Ponto final. É equivalente a pão. É amido. Energia. Energia. Tá? Ponto final. Em termos de vitaminas, há frutas, que aí a gente não ferve, embora a maçã assada, mas isso é exceção, né? Vou falar maçã fresca, laranja, bergamota, limão. E demais se transforma em triglicerídeos. E demais se transforma também. A salada, né? Alface, tomate, beterraba, sempre crua, pessoal. Não, aí vocês terão ingesta vitamínica, senão... O tomate cozido, me falaram que era bom para próstata, não é a questão? O tomate ele é bom para próstata, para prevenção. Porém, ele é, mais uma vez, o tomate cru. Cozido, ele se transforma em fibra, né? Ou seja, celulose, ajuda na evacuação e caloria. Agora, a vitamina ele perde. As vitaminas, com o cozimento, se a temperatura chegar a 100 graus e qualquer fervura chega a 100 graus, perdeu 100% das vitaminas. Bom, vou fazer um resumo então para você, telespectador. O câncer de estômago, câncer de esôfago. O único modo de cura realmente é prevenindo. Então, para ser descoberto pequenininho, ou seja, ser descoberto em estágio precoce, que é o termo médico, que possa ser removido na sua totalidade para se chegar à cura. No esôfago eu não sabia que tinha tanto. Eu sei que o esôfago, aquela válvula, quando ela abre e dá o refluxo, pega aquele ácido, parece que a pessoa pode até, parece que está infartando de tanta dor que dá, né? Está infarto, exatamente. Inclusive, já tive vários pacientes. Isso é comum não é, mas acontece quadro clínico, ou seja, os sintomas exatamente os mesmos de infarto. O paciente vai para a emergência com dor no peito, queimando e está tendo um episódio de refluxo. O braço queimando só... Tem que ser o braço esquerdo, né? Tem que ser o braço esquerdo para ser infarto. O direito não vale, né? Mas no esôfago também dá dor no braço esquerdo. É igual. Vai diferença, vai ver, parece com infarto, faz o eletrocardiograma, tá normal. Ué, mas o que é isso? E a pressão normal também. A pressão normal, o que é isso? A pressão até talvez possa estar alterada, porque a pessoa está pensando que está tendo infarto, estressa, né? Que, em geral, a diferença é que quando a pessoa tem isso, ela está parada. E quando a pessoa está em infarto, muitas das vezes ela está caminhando, está em movimento, e é 1-2 horas depois de comer quando a pessoa se deitou. Então a grande coisa de prevenir refluxo é não deitar depois das refeições. Se a pessoa vai jantar às 8 da noite, não deita antes das 10. Isso é um problema para a pessoa mais de idade, para aposentado, que almoça e adora se deitar depois. Mas isso para refluxo é um horror para o paciente. É complicado, tem que cuidar de todo o sistema, principalmente esôfago e estômago, porque nós estamos sempre ingerindo, não para, isso não tem como tu parar, não dá para dizer, tu pode largar o cigarro, mas largar a comida tu não consegue, né? Pode diminuir, pode moderar, mas... Sempre vai ter aquele dia que tu vai tomar o teu chopinho, vai te esbaldar um pouquinho num churrasco e tal, tu vai te sentir aquele... Isso é normal, né? Sentir de vez em quando, não pode estar sentindo sempre, né? Tá, com frequência não deve sentir. Eventualmente tem um churrasco, comeu bastante, sentir mal, tudo bem, uma feijoada, mas isso acontecendo 3, 4, 5 vezes por semana deve consultar o gastroenterologista. Né? Viu? Tem que parar de comer churrasco 3, 4, 5 vezes por semana. Te agradeço, doutor. Eu brinquei bastante aqui hoje, mas realmente o assunto é muito sério e o único modo é tu te consultar e fazer com o exame, né, que é a endoscopia, né? Não tem outra maneira. Muito obrigado, viu, doutor? Tudo de bom. Muito obrigado pela oportunidade.